Olá, hoje eu vou responder uma pergunta. Bom, eu encarei como uma pergunta, né? Para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e compartilho um pouco com vocês da atuação, como que é iniciar a carreira jurídica, do meu âmbito de vista. Bom, eu recebi a seguinte pergunta. Você dá dicas como continuar ali com a advocacia, fala para continuar e não desistir. Até parece fácil, né? Isso geralmente é fácil para quem tem berço de ouro, vem numa base. Bom, primeiro que a pessoa não me conhece. Se ela me conhecesse, ela já não ia achar que eu vim de berço de ouro. Não que seja ruim, tá? Porque eu proporciono a melhor coisa para minha filha, lógico, dando a realidade para ela. Então, o berço de ouro é maravilhoso. Mas eu não vim um berço de ouro. Acho que era Vini. Sei lá se eu tinha berço. Tá. Antes de eu ser advogada, eu trabalhei bastante em algumas profissões. Que cada vez que eu trabalhava nessas profissões, eu tinha certeza que eu tinha que mudar. Eu queria algo melhor, eu queria trabalhar no escritório, eu queria poder me maquiar, eu queria poder escolher a minha roupa. E nas profissões que eu estava, eu tinha que ter uniforme. Não poderia, em algumas, ter maquiagem, outras não podia ter nem um brinquinho, um acessório, nada. Eu já trabalhei, começar lá no comecinho. Quando eu comecei a trabalhar, que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, eu trabalhei como passadora de pizza em pizzaria, tá? Depois eu fui trabalhar como recepcionista, o dia inteiro em pé. Depois eu fui trabalhar numa padaria. Eu fui caixa em uma padaria e aí eu descobri o amor que eu tenho por padaria, principalmente pelos produtos. Depois eu fui faxineira. E depois de ser faxineira eu fui costureira. Daí foi a minha última profissão antes de iniciar os estudos, tá? E depois disso eu fui digitadora. Aí eu já estava estudando, já tive a oportunidade de mudar de trabalho. O que eu quero colocar para vocês aqui? Não importa de onde vocês venham. O que importa é onde você quer chegar. O que importa é se você vai pagar o preço pelo cansaço, vai pagar o preço por parar de ganhar aqui, porque querendo ou não, quando você tem um salário mensal, quando você tem um trabalho, você tem a falsa segurança de que você tem dinheiro no final do mês. Né? Por que eu falo falso? Porque você pode ser mandado embora, pode acontecer alguma coisa e acabou, você tem que procurar outro trabalho ou ficar a ver navios. Então assim, e é aquele salário. Então nesse sentido eu sempre pensei assim, eu quero ganhar mais, não quero ficar só nisso. Eu quero ter minha liberdade, eu quero fazer por mim, eu quero fazer do meu jeito. Não que depois que eu me tornei advogada que eu não tenho algumas restrições, tá? A questão da roupa, maquiagem, isso aí, lógico, ficou liberal, eu faço como eu quiser. Mas a gente tem que adentrar em órgãos, em núcleos, em sistema onde há pessoas, há já uma, como é que eu posso colocar? Já uma organização, você não pode mudar. Então, assim, a sua liberdade é limitada ao teu espaço. E, a depender da situação, ela também vai ser limitada ali, conforme é o trato do dia a dia com seus clientes. Então, eu saí sim do CLT, né? Foi uma coisa que eu busquei muito, fiz um esforço tremendo do cacete. E depois que eu cheguei aqui, eu não parei de trabalhar. Engana-se que quem vai buscar algo vai parar de trabalhar ou vai trabalhar menos. Não, agora eu tenho um horário para entrar que eu coloquei, até posso flexibilizar ele, mas eu não tenho horário para sair, a depender da demanda que eu tenho, a depender da causa, a depender do recurso, porque a hora que eu tô trabalhando ali eu não posso parar, porque a hora que o meu cérebro tá
colocando as teses, colocando, achando, eu não posso parar. Porque se eu parar, ele vai adormecer no assunto. Então, assim, muitas e muitas vezes eu já saí mais de 8, 9 horas do escritório. Não é todos os dias, não é regra, né? Muitas vezes eu trabalhei sábado, já trabalhei domingo. Mas a gente também tem a falsa sensação de liberdade. Que é como eu falei, você busca liberdade, depois você tem ela, você começa a ver que você não tem tanta liberdade. É muito, é muito louco isso dali. Só que aí que tá. Ao invés de eu ter um salário taxado, fixado, mensal, trabalhar com pessoas que eu não gostava, escutar a ordem de pessoas que eu não suportava, agora eu dou o valor do que eu posso receber. Eu aceito até um tal limite que um cliente pode desaforar, porque tem cliente desaforado e assim, não é nenhum cliente às vezes é só um parente dele que vem junto, que acha que sabe mais, mas não tem a carteirinha ali para poder fazer e fica ali tentando tirar o mérito que a gente teve de chegar. Então, às vezes tem situações assim, não é sempre não, porque graças a Deus meus clientes são todos abençoados e eu coloco muito bem esclarecido para eles como é que funciona o processo. Mas só para responder essa dúvida, né, esse questionamento ou essa crítica, ou sei lá o que foi isso ali, é para trazer para vocês assim, não, eu não comecei em berço de ouro, eu não nasci em berço de ouro, adoraria ter nascido, né? Mas mesmo para aqueles que nascem, porque eu tenho colegas, tive colega durante a graduação que tiveram sim todo o respaldo financeiro, transporte, comida, material, e até hoje ainda não passaram na prova da ordem. Rodaram em algumas matérias. Então, assim, não é só porque você nasce em berço de ouro. A conquista é sua. Lógico, pode se aliviar de alguma forma, pode. Mas não quer dizer que as pessoas às vezes vai dar o valor total ou vai entender, né? Porque cada um tem um processo, né? Quando eu decidi estudar, eu já tinha mais de 20. Decidi não. Quando eu fui estudar de fato a graduação, porque daí eu tive que acabar meu ensino médio. No final do meu ensino médio eu estava grávida, daí eu tive que dar o tempo ali da gestação, ficar com a minha filha. Quando ela fez 5 aninhos, daí eu voltei, né, para o estudo e decidi fazer a graduação. O que eu quero deixar para vocês, quando eu decidi, eu não tinha R$ 1. Fui ver quanto que era e comecei a fazer meus rolês, os paranauê da vida. Hora extra, vender produto, eu fazia unha, eu vendia lingerie, eu fazia faxina. Então, assim, eu tinha que juntar pelo menos a entrada, porque quando eu fui me informar, e aqui fica a dica, tá? Quem quer começar, quem quer estudar, fala, mas eu não tenho dinheiro, mas vai saber quanto que é. Vai buscar a oportunidade de bolsa. Veja se você tem alguma coisa que você consegue ali se enquadrar. Além de eu não ter dinheiro, a cidade onde eu estava morando é 52 quilômetros da onde tinha a universidade, ou seja, eu tinha que arcar com transporte. Quando eu fui saber o valor da mensalidade, era metade do meu salário, mas era quase um salário. E eu falei, mas tem alguma forma, tem bolsa, como é que funciona? Tem alguma bolsa integral, 50%? Aí eu fui fazendo o cálculo, porque onde eu fui eu tive todo um acesso, sim, tem bolsa, mas tem que estar matriculada para concorrer. Também tem a questão ali do Enem, do ProUni. E eu fui abençoada, porque quando eu juntei todo o dinheirinho da primeira mensalidade, no segundo mês eu consegui bolsa, tá? E aí, não foi integral, tá? Foi 50%. E daí eu me esforcei mais, porque daí como eu consegui entrar, não tinha nenhuma chance, consegui entrar. Não consegui entrar, consegui 50%. Eu falei, então eu vou. E depois de 1 ano e meio eu consegui a bolsa integral. Integral. E aí eu já tava cansada, né? Porque eu já não tinha mais o meu emprego, não ganhava o salário integral, porque eu tinha que estudar meio período e tinha que trabalhar meio período. E quando eu conseguia a bolsa integral, pelo menos o transporte eu conseguia pagar. E daí era mais um, vai, agora você já tá aqui, você tem que continuar. 1 ano e meio de graduação, acho que eu tava na terceira fase.
E foi acontecendo milagres, pequenos milagres. Quando eu tinha aquela vontade de desistir, acontecia um milagre e eu continuava. Então, assim, ó, se você tem aquela repulsa, eu não sei se chega a ser repulsa, eu coloquei esse termo aqui, mas assim, eu me sentia muito mal. Eu gostava de trabalhar com o que eu trabalhava, né? Principalmente quando eu trabalhei com costura. Eu adorava costurar. Comecei a me apaixonar pelos pontos, pela distância. Que meu cérebro ele calculava daqui, ali saía perfeito. Quando eu comecei a ver a perfeição nas linhas ali, quando ficava lindo, costurava sofá, né? Aquelas capas de sofá, porque depois montava o sofá inteiro. Quando eu via pronto, eu falava, nossa, fui eu que colaborei para isso. Gostava. Só que assim, eu só ficava no salário, não tinha o reconhecimento. Ó, aquela ali foi a fulana. Tanto que eu comecei a marcar minhas peças, porque quando tinha erro, eu queria colocar para as novatas, né? Eu era uma das novatas. E comecei a marcar minhas peças. Aí bem, quando acontecia, eu ia num lugar específico que eu tinha, que era próximo ao zíper. E não tinha a minha letra, a minha inicial lá. Eu falava, não é minha. Ah, como é que você sabe? Porque não tá marcado. Todas as minhas peças estão marcadas. Aí eu procurava uma e achava, essa aqui é a minha. Então, assim, tem essas coisinhas que o ser humano ainda quer passar um por cima do outro, sendo formiguinha, bem chato. E levei ideias pro meu patrão que ele poderia fazer, reaproveitando os tecidos que tinha muita sobra, né? Dava risada, tá tudo bem. Tipo, eu queria um algo a mais. Não salário, não só aquele, eu queria algo a mais. Queria, sei lá, gerência talvez não, porque não tinha noção disso, mas eu queria algo a mais, eu queria fazer acontecer. E eu vi que naquele espaço eu não tinha. E isso já acontecia em muitos outros trabalhos que eu tive. Eu não me sentia bem. Eu despertava, era aquela raiva de levantar, aí tinha uma raiva da vida, uma raiva de tudo, então isso não é legal. Eu nunca aceitei o que eu tive, talvez ingratidão, não sei lá. E eu falei, então eu vou mudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar no escritório. Para trabalhar no escritório eu tenho que estudar, né? Já coloquei um vídeo aqui como eu decidi ser advogada, eu sempre tive o sonho da magistratura e no final eu virei advogada. Tá tudo bem, posso usar maquiagem, roupa, tá tudo ótimo. Ficou quase ali, né? Só falta isso aqui. E eu tenho que estudar, porque querendo ou não, com o estudo eu vou ter um melhor contrato. E dito e feito, depois eu comecei a estudar, depois de um período eu consegui um trabalho de estágio, né? Fiz outros estágios, não bem remunerado. Através daquele estágio eu consegui um registro em carteira, que foi o final, meu último registro, que foi de digitadora. Né? É uma empresa terceirizada que trabalha prestando serviço para órgãos públicos. Então eu trabalhava no Detran, Santa Catarina, era digitadora, mas não tinha nada a ver. A gente digitava assim, né? Mas fazia muitas coisas, atendia, fazia arquivo, fazia muitas coisas lá dentro. Mandava e-mail. Então não é só digitadora, né? Que não é uma coisa só digitação. Fazia outras coisas. Que é aí que tá também o problema da subordinação ou insubordinação, que quando a pessoa tá só aquilo ali na carteira, a pessoa não pode desviar um pouquinho. E dependendo do valor, do salário, da qualidade, é bom desviar. Só não quando realmente estão prejudicando, né, pessoal? Tem uns que exageram ao máximo, né? Sugam a pessoa até a alma dela. Mas foi o meu último trabalho. Então, assim, não comecei porque eu tive berço de ouro, tive oportunidades das quais eu busquei, das quais eu pedi a Deus. E em todos os meus trabalhos, não foram um, não foram dois, não foram três. Os meus chefes, os meus patrões, elogiaram sempre o meu trabalho. Porque por mais que eu não gostasse de onde eu estava, eu nunca deixei de fazer um bom trabalho. E era muito bom quando eu pegava a essência, o que que era isso aqui, como é que eu podia destrinchar, eu fazia na maior perfeição. Principalmente quando eu fui faxineira. Quando eu entrei, vocês quiserem dar uma pesquisada aí, é o Instituto
Criança Cidadã. Trabalhei durante 1 ano como auxiliar de serviços gerais. Para quem é da área sabe o que é limpeza. Numa creche enorme. O rodo lá tinha meio metro de altura. Tipo, era muito grande. Muito grande. Então, assim, na segunda era o dia que o pau pegava. Porque era lavar tudo. Tinha uma área onde era o refeitório, tinha que passar umas máquinas enormes. E eu era a terceira da limpeza. Aí tinha a mais velha, tinha uma outra mais velha perto da mais velha, e aí que eu fico vendo algumas situações. A mais velha era uma pessoa bem bacana, mas se não quisesse ter a competência dela ou ela soubesse se estava sendo melhor que ela. A segunda mais velha queria passar por essa, mas não fazia nada bem feito, mas também não queria que eu, que era a terceira ali naquela faixa, aprendesse algumas façanhas, porque assim, se você não sabe, você vai com a força bruta. Depois você começa a saber, é muito mais fácil, você não precisa estar jogando água em tudo, lavando tudo, perdendo tempo. Tem horas que tem que jogar água, fazer higienização, e tem horas que é só passar um pano. Ninguém passava. Comecei a andar com a mais velha. Fui vendo, fui pegando a visão, organizando. Chegou uma hora, porque assim, eu acho que no meu primeiro mês, meu Deus, pior que uma academia, crossfit o dia inteiro. É pra matar. Então, mas se elas não morreram só, eu sou muito fraca. Não sirvo pra isso. Mas eu vou aguentar, porque a minha filha, inclusive, estudava nessa creche. E quando eu tava já apta, né, 1 ano, já tá craque naquilo ali. Eu falei, eu não posso ficar aqui só por causa da segurança do salário no final do mês. Eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. E quando eu saí, que eu falei para a diretora, ela olhou para minha cara e não acreditou. Daí eu falei, não, mas eu falei que eu pretendo estudar, eu vou embora, vou fazer. Ela não acreditou, achou que eu tava blefando, que eu tava brincando, porque talvez na trajetória da vida dela, e ela me contou a trajetória da vida dela, foi que começou de baixo, mas quando eu falei que eu ia fazer, ela não acreditou. Porque acho que ela não tinha visto outras pessoas saírem daquilo ali e ir atrás do nada, porque eu pedi as contas, literalmente. E fui. Não aconselho, né? Não aconselho, mas é que era assim, eu ia. O que aconteceria se eu tivesse ficado lá e estudado à noite? Porque, né, trabalhava de dia e podia estudar à noite. Eu já não via minha filha de dia, ocasionalmente, quando, né, passava entre uma limpeza e outra. À noite eu tinha que deixar com outra pessoa, porque o pai dela também trabalhava à noite. Ou seja, eu ia passar 5 anos, porque a graduação são 5 anos, a minha filha ia ficar com outras pessoas. Se talvez eu visse ela, seria no final de semana e olhe lá. E eu não quis isso. Eu não quis que outras pessoas criassem a minha filha. Então, quando eu resolvi estudar, eu mudei para uma cidade menor, onde eu podia pelo menos o almoço, e eu estudava de manhã, que à noite eu estaria com ela, mas tinha que estudar. Mas estávamos nos vendo. Então, ela não acreditou. Então, assim, para você que acha que é tudo fácil, é bonito, chega lá, tá bonito, tá maquiado, tá o escritório, não é tão simples assim. É um dia de cada vez, vai construindo, vai colocando, vai pegando modelo. Como que eu faço para chegar aqui? Vai recebendo vários nãos, vai recebendo vários nãos. E toda vez que eu já tô na minha exaustão, que assim, eu não vou saber contar quantas vezes, mas eu cheguei muitas vezes na exaustão, eu peço para Deus, Deus, não aguento mais. Se eu escolhi errado, me mostra que eu escolhi errado. Mas se eu escolhi certo, me faz alguma coisa que eu tenha certeza e que eu permaneça. A última vez que eu me recordo foi quando eu ganhei a bolsa. Era o limite, aquele dia, aquela época seria o último mês, aí eu já estava em plano de trancar a graduação, que eu não ia ter mais para fazer, daí eu
entendi, ó, trancar até 3 anos eu posso estar retornando, deu. Mas eu sabia que se eu trancasse, depois eu não voltava. Você vai se acomodando, você vai ficando de novo, agora tem um salário, começa a vir renda, e eu tava sem renda, e é bem complicado quando a gente tem família e filho. E eu consegui a bolsa. Então, assim, mais milagre, que eu não sei, tem pessoas que talvez falem, né? Eu nunca recebi ninguém falando, a não ser por voz de outras pessoas, mas Deus nunca falou, só teve atos que me mostrava a resposta da minha pergunta. Então, assim, para quem tá cansado do que faz, tenta mudar, né? Lógico, não larga tudo igual eu, né? Fiz, larguei. Que a ver navio no zero. Vai trocando devagarzinho, vai conciliando um tempo, uma parte da tarde, uma hora que vai migrando. Quando você tiver a segurança ali daquilo que você está fazendo é melhor do que aquela outra coisa que você fazia, aí você troca, aí você sai. Eu fui do 0 a 180. Eu fui depois 360. Mas tá bom. Seria isso hoje. Para quem acha que é fácil, não é fácil, mas pode ficar. Se acostuma. Faz tanta coisa que no final você fala, é sério que eu fiz isso? É sério. Então, assim, depois vai ser só uma história. Não vim de berço de ouro, mas se eu viesse eu ficaria agradecido. Quer saber mais sobre o começo da carreira jurídica? Quer dicas sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Me siga, dê seu like e compartilhe esse vídeo para quem precisa às vezes de uma informação como é o início de uma carreira. Até mais!